Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música. Às primeiras horas da manhã deste dia, que os nossos sentimentos mais purificados prevaleçam em nós. E na serenidade deste ambiente espiritual, buscarmos elevar o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, para que Jesus socorra a nossa indigência espiritual, através do seu Evangelho, roteiro de luz, a iluminar os nossos passos. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, para que nos sintamos fortalecidos pelo seu amor, encorajados a vencermos, apesar da fortaleza das nossas iniquidades. Que os tarefeiros incansáveis do seu amor na terra, mensageiros da paz, sejam conosco, envolvendo-nos em vibrações salutares, de bom ânimo e esperança. Assim, Mestre amado, nos entregamos felizes à manifestação deste Evangelho. Que sua paz seja conosco, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A lei de amor é a primeira palavra do alfabeto divino, como diz, a primeira letra do alfabeto divino é o amor, porque é a lei do amor que rege o universo, por isso que é o amor. E quanto nós precisamos vivenciar a experiência no bem para construir em nós o verdadeiro amor. Então, sendo a primeira palavra, a primeira letra, o primeiro símbolo do universo, o amor, porque é o amor que rege a humanidade da Terra, é o amor que rege as constelações, é o amor que rege este e outros possíveis universos. A regência é unificada no amor, que, como temos dito, para nós deste planeta, se apresenta em leis sábias registradas no código da perfeição que trazemos em nossa consciência. Esse é o amor. Então, quando Jesus pronunciou esta palavra divina amor, ele manifestou Deus enquanto leis em si mesmo. Ele revelou Deus para a humanidade através da fusão dos sentimentos dele com o Criador. Temos falado todos os dias que não há fusão de individualidades, que somos únicos. Mas nós nos fundimos pela similitude dos sentimentos nobres. E passamos a viver no mesmo diapasão. Ontem falávamos, a equipe de Bezerra de Menezes, muitos e muitos desta pleiade vibram no mesmo diapasão, a ponto de um se manifestar e outro e todos serem Bezerra de Menezes. A individualidade está preservada, mas os sentimentos estão na manifestação daquela identidade de vibrações que é a fusão dos seres, porque o que se funde nos sentimentos é a parte nobre da nossa identidade espiritual. Então, mas o Espiritismo, a seu turno, diz o Evangelho, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios
e a reencarnação triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Vamos fazendo as nossas mínimas compreensões sobre essa grandeza de ensinamento do Evangelho. Quando nascer de novo foi dito por Jesus na codificação como uma lei que a reencarnação encerra, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Ninguém vai ao Pai se não reencarnar seguidas vezes através da experiência dos ensinamentos de Jesus. A reencarnação, ela é o instrumento da lei de Deus, da lei do amor, para que nós pudéssemos construir o amor em nós através dos milênios. Alguns espíritos vivenciam essa experiência mais prontamente, outros de nós somos relutantes, e quanto mais relutantes somos, mais sofremos consequências dos nossos atos, até que um dia acordamos para o respeito ao planejamento reencarnatório, que é um plano de amor outorgado a nós para a conciliação do nosso espírito com as leis divinas que estão na nossa consciência. Que maravilhoso que é a vida através das sucessivas reencarnações. Então, a palavra de Jesus ergue a pedra dos túmulos vazios, porque ali não há nada nem ninguém. Nós somos espíritos em experiências terrenas breves, que devem ser profundamente bem aproveitadas, mas no túmulo não há ninguém, porque somos espíritos e estamos voltando para o mundo espiritual, vitoriosos ou não, estamos retornando à pátria do espírito, para que a condição de ser espírito prevaleça em detrimento de sermos encarnados, manifestando personalidades agudas. Ontem falamos e queremos repetir que amar é se desfazer dos excessos da personalidade. Esse é o amor. E para desfazer esses excessos, nós precisamos ter reencontros. Reencontros muito fortes. Reencontros que nos estimulam a construir o amor e reencontros que nos desafiam a amar perdoando, ou a amar servindo, a amar renunciando. Sem essa gama de estímulos de relacionamentos no planejamento reencarnatório, a experiência do amor será vazia. Temos visto pessoas, e hoje no painel social da humanidade, isso é um número muitíssimo expressivo, que existem, mas estão vazios. É o vazio do existir, apenas sem a riqueza do viver com sentimentos. Então existem e trazem o vazio existencial, porque não aprenderam a preencher o mundo interno da experiência da vida como espírito, da grandiosidade da experiência de expansão, por exemplo, das nossas potencialidades, construção de valores, expressão das faculdades espirituais que trazemos. Então, esses espíritos que caminham a esmo, sem direção, sem rumo, com vazio existencial, tanto faz estarem encarnados quanto desencarnados, o estado consciencial será o mesmo. Porque estão ainda chafurdados na ganga das paixões. Precisam de estímulos sensoriais tão fortes, tão fortes, tão fortes, para ver se sentem alguma coisa sensorialmente e confundem sensação com sentimentos, e que também no mundo espiritual vão se valer de estímulos fortes, 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 porque sequer saberão se estão encarnados ou se estão desencarnados.
Nós chegamos nesse patamar. Que estão ali, olha, tem fome, come, quer dormir, dorme, procria, morre. Às vezes trabalha. E essa condição ainda é aquela em que o espírito ainda não se manifestou naquele conjunto de corpos densos. O espírito está enclausurado. Ele não se manifestou. Ali são sensações primitivas, impulsos corrompidos que se manifestam. E como caminham esses espíritos? Pela coletividade. Todos fazem aquilo, farei também. Sou obrigado a fazer aquilo, farei por obrigação. Então, esse estado consciencial ainda é o estado da materialidade. O espírito está na materialidade da sua expressão. Mas a doutrina espírita, ela vem trazer para nós o sangue resgatou o espírito. Ou seja, a imortalidade da alma já é uma aquisição da humanidade em todas as religiões que creem em Deus ou algum dos seus líderes espirituais. Porque, chafurdados tão somente na materialidade, vivíamos sem saber que poderíamos existir sempre. E agora, o espírito deve resgatar o homem da matéria, ou seja, nós estamos sendo convidados pelas leis, através dos ensinamentos de Jesus, a espiritualizarmos a nossa existência. Esse é o convite. Para que nós sejamos espíritos manifestados em condições reencarnatórias. E não corpos densos buscando qualquer expressão de espiritualidade. A imortalidade da alma é uma aquisição do conhecimento humano. As religiões cristãs e não cristãs que acreditam no Deus único são espíritos que já compreendem que o espírito é imortal, mas está submergido no marasmo das emoções doentes. Está chafurdado, muitas vezes, na cegueira das sensações. Está imantado de emoções que os compõem, que nos compõem. Quando Eurípides trouxe um capítulo imenso da sua metodologia, chamado Espiritualização da Existência, ele veio nos acordar para o valor do amor, sem o qual nenhum espírito se espiritualiza. Ele veio nos tirar das ilusões do mundo, dos personagens que criamos, que se confundiam como sendo a nossa identidade. Então, os hábitos espirituais é que vão nos elevar a um patamar diferenciado desse modus de vivermos como espíritos. Em que modus viver como espírito? Porque disse aqui Lázaro que no início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo, que é vivermos como espíritos. Que o objetivo na Terra é chegarmos a viver como espíritos enquanto encarnados ou enquanto desencarnados. Mas o nosso modus vivendi ainda é o modo dos instintos que nos dominam e nos colocam no ponto de partida. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Esse é o ponto do Evangelho. Para chegarmos à experiência de sentimentos nobres, nós temos que aperfeiçoar esses sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria que teimam em permanecer. Resgatar o homem da matéria é vivermos como espírito, ver o mundo além
das aparências do mundo material, muito além. E o sensor que nos coloca amplificados para percebermos a realidade espiritual, este sensor, esta faculdade que o espírito precisa desenvolver, terá como filtro as leis de Deus. É através das leis, pelos sentimentos que já nos são próprios, que nós passaremos a espiritualizar a nossa existência. É muito importante nós começarmos a compreender que todos nós em humanidade estamos sendo conduzidos nesse momento a espiritualizar a existência. Porque vai chegar um momento em que tudo estará espiritualizado. A forma de nós elaborarmos o pensamento será de forma espiritual. E espiritualizar a existência é definitivamente nos sentirmos parte desse todo, integrado a tudo que existe e realizando todas as nossas ações e elaborando todos os nossos pensamentos, considerando o outro, seja esse outro qualquer criatura. E esse processo vai nos induzir necessariamente ao pensamento de que não iremos mais prejudicar nada e nem ninguém. Porque hoje, da forma como nós elaboramos o nosso pensamento, o espírito, ele vive numa condição de muita inconsciência. Ele vive com uma estrutura mental absolutamente empanada, alienada da realidade da qual realmente fazemos parte. Então, para espiritualizar a existência, nós vamos precisar acordar e nos manter acordados todo o tempo. Será necessário um estado permanente de vigilância, de vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar, de agir, para criar uma situação de profunda coerência com tudo aquilo que nós realmente acreditamos como verdade. E na medida que o espírito adentra nesta realidade espiritual e passa a viver como espírito, ele se resgata da matéria. E esse processo de sair da matéria, de ser liberado da matéria, estando na matéria, faz com que o espírito compreenda com profundidade a sua origem. E estando operando como espírito, ele passa a expandir todas as suas potencialidades. Então, nós estamos chegando exatamente nesse momento da humanidade. Não todos juntos ao mesmo tempo, isso é evidente, porque sempre existem aqueles que puxam a fila, que conduzem a multidão. Nós estamos chegando nesse ponto.
em que muitos espíritos irão reencarnar e nos convidar a esse estado permanente de consciência, onde essa consciência vai direcionar o nosso viver. Hoje, tudo aquilo que realizamos, a forma como nós ganhamos dinheiro, a forma como nós gerenciamos as nossas empresas, a maneira pelo qual nós educamos a nós mesmos ou os nossos filhos, as estruturas das escolas, dos hospitais, de todas as instituições do planeta, na sua grande maioria, ela é regida por uma condição material, do homem material. Não é regida de modo algum pelo homem espiritual. Mas nós estamos saindo deste sono letárgico. Nós estamos saindo. Esse novo século é um anunciado para nós entrarmos nesta condição de vivência do espírito que somos. As nossas relações uns com os outros vai mudar. A nossa forma de olhar para o mundo e para as coisas vão se alterar. Por quê? Porque nós estamos nesse ponto, exatamente nesse ponto que mostra o Evangelho. Hoje, quando nós olhamos para a agricultura massificada, quando nós olhamos para uma agricultura que desconsidera o meio ambiente, que desconsidera as questões sociais, nós vemos que ela é própria de espíritos que se encontram ensimesmados, dormindo dentro do seu egoísmo e do seu orgulho. Mas isso vai mudar. Então, nós, quando olhamos para qualquer segmento da sociedade, é isso que nós encontramos: a dominância da matéria. A matéria dominando a inteligência, a matéria dominando o sentimento nascente, a matéria dominando as nossas relações. Mas esse tempo, ele se esgota. E vamos adentrar então nesse momento em que a humanidade não está mais suportando viver desta forma. E não é de maneira consciente, nós não estamos suportando de forma consciente, nós estamos não suportando de maneira inconsciente. E como que nós vemos que a humanidade não suporta mais viver assim? Pelo seu destrambelhamento psíquico. A mente não está mais suportando viver desta forma. E nós estamos entrando numa situação cujo psiquismo está adoecendo numa velocidade que medicamento profissional, terapêutica alguma vai dar conta de nós. Porque não é o medicamento, não é a forma de se tratar, não é a formação intelectual do terapeuta que vai alterar isto, mas sim o que vai ser alterado é a forma, o modo vivendes da humanidade. E é sobre isso que nós precisamos refletir.
Vamos fazer a nossa prece e pedir a Deus que nos abençoe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, Senhor, estamos desejosos de nos entregarmos com alegria e bom ânimo, para sentir bem de perto o Seu amor. Desejamos, Mestre, sentir o nosso próximo, o ambiente que vivemos, modificarmos, Senhor, as estruturas íntimas do Espírito que somos. Projetar para fora de nós mesmos o nosso olhar amoroso, os nossos sentimentos melhores, considerando todas as criaturas ao nosso redor. Mil vezes obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas, pela presença generosa daqueles que nos amam, que nos fortalecem, que nos amparam, que possamos, Senhor, sermos fiéis servidores do Seu amor na terra, fazendo o bem e servindo a todos que nos cercam. Ampara, Jesus, com Seu olhar doce e misericordioso, todas as criaturas na terra, todos aqueles que nos cercam, que nos envolvem com Seu amor, para que estes irmãos possam se recuperar e se manterem confiantes na misericórdia de Deus por todos nós. Que neste dia luminoso possamos executar as nossas tarefas com o melhor de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.